texto sagrado no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, ao versículo de número 44. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 36 ao versículo de número 44. O sermão continua: exortação à vigilância, é o título aí do versículo de número 36 do capítulo 24 de São Mateus. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, nós estamos estudando o capítulo 24 de São Mateus. E este capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, conforme nós já comentamos, ele fala para os judeus, para a nação de Israel. Ele não fala para a igreja, porque nós hoje somos divididos em três tipos de povos: os judeus, que é uma nação eleita por Deus; os gentios, aqueles que não são judeus; e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, são três tipos de povos que Deus se relaciona com eles na terra: os judeus, os gentios e a igreja. A igreja, ela é separada dos judeus e gentios. Ela pode ser composta tanto de judeus que converteram a Cristo, como os gentios, que nós somos gentios, convertidos. Deixamos de ser gentios para ser igreja de Deus. A igreja, quando nós falamos de igreja, nesse sentido, não estamos falando de denominações. Estamos falando de um único povo que crê e confessa Cristo como Senhor e Salvador. São aqueles que são salvos por Jesus. Quem sabe quem é? Só Deus sabe, né? Às vezes nós, nas nossas limitações, até julgamos, e às vezes usamos o critério da palavra de Deus, pela pessoa às vezes não andar de acordo com os princípios das Sagradas Escrituras, passando pelo crivo das Sagradas Escrituras, nós julgamos por a pessoa não ser salva,
porque ele não confessou Jesus como Salvador, ele não anda de conformidade com os princípios doutrinários da palavra de Deus. Então, isso aí nós fazemos um julgamento baseado à luz das Escrituras Sagradas. Mas, na verdade, quem tem o poder de conhecer quem é salvo e quem não é, só Deus sabe quem é. Quem é a igreja dele e quem não é. Entre todas as denominações que existem na terra, ali estão os salvos na pessoa de Jesus. Esta é a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Só ele conhece, né? Então existem 3 povos. E aqui nós estamos falando o Evangelho de Mateus, especificamente o capítulo 24, ele está falando para os judeus. Nós estudamos essas profecias, e as profecias bíblicas, elas, a gente classifica, eu já disse, mas vou repetir para atualizar o raciocínio, elas têm um cumprimento parcial, inicialmente. Elas começam a cumprir aqui e termina lá na consumação, séculos, vamos dizer assim, ela termina se cumprindo no final dos tempos. Um exemplo, nós já falamos aqui, dentro do versículo de número 3, sobre guerras, terremotos, fomes. Jesus profetizou que todas essas coisas iriam acontecer. Bom, nós não estamos vendo acontecer, essas profecias estão se cumprindo, mas na íntegra, quando nós olhamos o contexto, essa profecia, ela não se cumpriu apenas, aconteceu a guerra, aconteceu a fome, aconteceu rumores de guerra, e pronto, acabou. Essa profecia continua se cumprindo, e a intensidade dela, ela vai intensificar após o arrebatamento da igreja, porque ela vai culminar o cumprimento dela num tempo chamado período da grande tribulação, que são 7 anos que irão acontecer, irão ocorrer após o arrebatamento da igreja. Se hoje nós vemos guerras, se hoje nós vemos fomes, se hoje nós vemos pestes, se hoje nós vemos rumores de guerra, se nós estamos vendo nação contra nação, depois do arrebatamento da igreja, isso vai intensificar de uma forma bem maior do que nos dias atuais. Então, o que nós entendemos? Se nós vemos tudo isso acontecer hoje, é claro que estas profecias, elas irão se cumprir com uma intensidade maior depois do arrebatamento da igreja. Eu ergo meu braço ao céu e glorifico a Deus que nós, a igreja do Senhor Jesus, nós não estaremos aqui para ver esses acontecimentos. Bom, quando nós lemos aqui o versículo de número 3, do capítulo de número 24, de São Mateus, aí está, a pergunta 24 e o versículo de número 3, E o versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, perguntaram em particular, dizendo-nos: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bom, então hoje nós vamos comentar um pouquinho. Nós já fizemos um comentário na semana passada, sobre a segunda pergunta, sobre os sinais da sua vinda. E hoje nós vamos falar sobre a terceira pergunta, a última do versículo 3. O que irá acontecer quando o Senhor voltar? Bom, antes de nós falarmos
que vai acontecer quando Jesus voltar, eu quero explicar para a igreja. Primeiro, eu não vou aprofundar dentro do assunto na Bíblia, mas eu vou dar uma palavra rápida para os irmãos, que a Bíblia, ela nos fala textos, e principalmente lá em Judas, a gente fala que não vai ler, não tem que ler, né? Lá em Judas, ele fala que Jesus, quando ele voltar, ele vai vir com seus santos e anjos, não é? Ele vai vir com seus santos e anjos. Então vejam bem, Jesus, para ele vir, a volta de Jesus, ela vai dar-se em duas fases distintas. A primeira volta dele, eu já disse aqui, mas eu vou recapitular para a igreja entender. Jesus, ele não vai vir aqui na terra, ele vem até as nuvens, e a igreja, ela sobe ao encontro do Senhor. O Espírito Santo que hoje habita na igreja, que mora na igreja, justamente é Ele que vai levar esta igreja ao encontro do Senhor Jesus nos ares. A igreja vai subir, e a igreja subir, justamente esse mundo vai tomar conhecimento do arrebatamento da igreja, por conta da ausência dos crentes aqui. Ao sentir a falta dos salvos, dos crentes em Cristo, a única explicação que terá é o arrebatamento da igreja. A igreja subiu para o céu. É lógico que famílias vão ficar desesperadas. Os membros das famílias salvos que irão desaparecer, instantaneamente irão subir, sentirão faltas, e irão procurar. As pessoas que estarão no trabalho irão se ausentar, lógico. As empresas que irão procurar saber o que aconteceu. E naturalmente, aqueles que têm o conhecimento da palavra do Senhor, porque tem muita gente que tem, eles irão explicar que a razão da ausência de muita gente instantaneamente é o arrebatamento da igreja. Os desviados, membros de famílias ficarão, e até crentes que professam ser crente, mas não estarão aptos para o arrebatamento, irão explicar que é o arrebatamento da igreja. Que o arrebatamento da igreja, ela será de uma forma instantânea. É o que diz Paulo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Isso eu vou ler. Capítulo 15. No capítulo 15, aí que Paulo, ele fala no versículo de número 52. Aqui Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Quando nós lemos o 51, Paulo está dizendo no versículo 51 que isto é um mistério. É um mistério. O que é um mistério? É uma coisa oculta. É algo que está oculto. Fora revelado pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos pela revelação divina. Quando Paulo escreve, ninguém tinha noção de como seria o arrebatamento da igreja.
porque estava oculto à faculdade humana, mas o Espírito Santo revelou a ele, o seu servo, e ele escreve para nós, para que nós tivéssemos esse conhecimento. Então Paulo está tratando de um mistério, coisa oculta, só o Espírito de Deus para revelar, porque se trata de mistério. Aí ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Significa dormir, é morrer em Cristo, morrer salvo, porque o estado intermediário se classifica assim: entre a morte e a ressurreição, significa como um sono, porque essa pessoa, o corpo está em repouso, mas ele vai ser despertado como uma pessoa desperta do seu sono. Por isso se diz que o crente fulano de tal morreu no Senhor. Morreu ele está em Cristo. Ele morreu na fé, ele morreu na esperança, ele morreu na certeza que um dia o seu corpo vai ressuscitar e ele vai entrar na vida eterna e viver ao lado de Deus. Então Paulo ele está dizendo que nem todos dormiremos, mas aí ele diz aqui: mas seremos transformados. Aqueles que não morrerem até o dia que Jesus voltar para arrebatar a igreja, o corpo vai ser transformado, este corpo, porque este corpo Deus nos deu para viver aqui. Para viver lá no céu, esse corpo não entra lá, até porque ele já diz no versículo 50. No versículo 50 ele diz o seguinte: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse corpo Deus nos deu para viver aqui. Para viver lá, Deus vai transformar esse corpo que é corruptível, vai revestir ele da incorruptibilidade. Esse corpo, depois da glorificação, da transformação, ele não vai provar mais a morte, nem dor, nem pecado, nem aflição, porque vai ser um corpo que Deus preparou para nós, para vivermos lá na sua presença. Com essa natureza, nós não temos condições de viver na presença do Senhor. Bom, aí Paulo, ele fala que neste ato que Jesus veio buscar a igreja, duas coisas vão acontecer. Os que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar, o corpo físico irá ressuscitar, vai ser transformado, e nós que ficarmos vivos, nosso corpo vai ser transformado. Aí no versículo 52, ele disse que isto vai acontecer num momento. É indivisível este tempo, é um átomo de tempo, você não consegue mais dividir esse tempo. E Paulo, quando fala, aqui ele disse, no abrir e fechar de olhos. Vai ser tão rápido, no abrir e fechar de olhos. Você vai estar conversando aqui ou trabalhando, de repente a pessoa já olhou para te ver, você já está lá no céu, lá na presença de Deus. Quanto tempo você gasta para abrir e fechar os olhos? Então, justamente isso aí. Então, o arrebatamento da igreja, dos salvos, a Bíblia descreve que vai ser instantaneamente. Não vai ser com terremoto, não vai ser com relâmpago, não vai ser com trovoada, não vai ter barulho, não vai ter nada. Silenciosamente, a igreja vai ser arrebatada.
É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Que isso é num abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer? Algumas coisas irão acontecer. Complementação do texto, que é esse, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará para a igreja, trombeta. No Antigo Testamento, a trombeta era tocada, e o sonido da trombeta era para Israel, era conhecido. Quando era para levantar acampamento e caminhar, tocava, ia dando os toques da trombeta, a pessoa já sabia. Quando era o tipo de toque, que era para reunir, reunião, era um tipo de toque. Então Israel já conhecia o toque da trombeta, entendeu? Se o inimigo estivesse se aproximando, era um tipo de toque da trombeta. Então ele já sabia, tocou daquele jeito, está nos convocando. Tocou desse jeito, é para levantar acampamento e ir embora. Tocou de outro jeito, é o inimigo que está chegando. Então eles eram familiarizados com o toque da trombeta. Deus sabe disso. Quando chegar a hora dos mortos ressuscitar, porque eles vão ressuscitar primeiro, antes de nós sermos transformados. A última trombeta para a igreja. Não vai ter mais para a igreja, que ela vai estar lá na glória. A última trombeta de convocação dos salvos. A trombeta soará. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer na sequência? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles não vão ressuscitar com o corpo fedendo, está de podridão, faltando carne, faltando pele. Vai ser um corpo incorruptível. Aí ele diz assim: e nós? Ele põe ele no meio, inclui a pessoa dele. E nós seremos transformados. Aí Paulo, quando ele fala aqui, seremos transformados. Aí veja bem, ele está falando do ato do arrebatamento da igreja, que vai acontecer. Jesus vai vir nas nuvens, a trombeta vai tocar, os mortos que estão lá no sepulcro, ou no mar, ou aonde estiver, a terra vai dar os corpos dele, o mar vai dar, e eles irão ressuscitar. E nesse momento, nosso corpo vai ser transformado, aonde estiver um salvo no qualquer canto deste mundo, ele vai ser transformado e ele vai subir ao encontro do Senhor nas nuvens. Esta volta de Jesus, ele vem para os seus. Ele vem para os seus. Ele vem buscar os seus. Os salmos, a sua igreja. Aí, repito, não tem placa de igreja no arrebatamento. Igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Isso é só aqui. É os que creram no Senhor Jesus, os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro. Vai acontecer lá no céu, muitas coisas irão acontecer. As obras, não é o crente, as obras do cristão, tudo que ele fez aqui na terra, vai ser avaliado lá em cima. Ele vai ser recompensado pelo trabalho que ele fez aqui, e ele vai receber o seu galardão lá na presença de Deus. Enquanto isso chama o tribunal de Cristo lá no céu, enquanto a igreja passa pelo tribunal de Cristo, e logo após as bodas do Cordeiro, que é o tipo de casamento do noivo com a noiva, noivo que é Cristo, e a sua igreja que é a noiva, as bodas do Cordeiro, passa-se um período de
7 anos lá no céu. Enquanto passa o período de 7 anos aqui na terra, 7 anos, entra o período chamado Grande Tribulação. A igreja saiu daqui, aí começa a confusão. Aonde foi esse povo? Para onde foi esse povo? O que acontece com esse povo? O que está acontecendo? É no mundo todo, não é só no Brasil que a igreja vai ser arrebatada. Aonde tiver um crente salvo, ele vai subir para o céu. Uma confusão muito grande. E aí que começa o cumprimento da intensidade das profecias bíblicas de Mateus 24. Aí ela já se cumpre hoje, mas depois da saída da igreja vai ser intenso. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, fome, catástrofe terríveis. Começa a cumprir Apocalipse capítulo de número 6. Com a saída da igreja, começam as catástrofes aqui neste mundo. Mas, por isso, irmãos, eu fiz menção do que Judas disse, que Jesus, ele volta, e quando ele volta, porque a volta dele se dará em 2 fases distintas. Primeiro ele vem para os seus, para arrebatar a igreja, para buscar os seus, e lá em Judas, e Tessalonicenses também, ele diz que ele vem com os seus santos. Ele não pode vir com os seus santos sem primeiro ele vir buscar os seus santos. Para ele vir com os seus santos, eles precisam subir para voltar com eles. Não pode vir com eles sem primeiro levar eles para o céu. É o que muita gente não entende. Então, por isso que a volta do Senhor, ela se dará em 2 fases distintas. Primeiro, ele vem para a igreja silenciosamente. Depois que ele leva a igreja, entendeu? Depois eu vou explicar tudo isso, mostrando no texto bíblico, porque agora eu estou só falando. Eu tenho que ir falando e provando, lendo na Bíblia. Mas como leva muito tempo, só para a igreja entender. Eu estou só falando, não estou provando dentro da Bíblia. Mas depois eu vou provar, texto por texto, para a igreja, para os irmãos acompanharem. Ele volta com os seus. E ele, além de voltar com os seus, ele volta com um exército de anjos com ele, ao lado dele. Santos e anjos, porque separa santos e anjos. Aí tem pessoas que confundem santos com anjo. Santos é a igreja, lavada e remida pelo sangue dele. Remida pelo sangue dele. Os anjos já são santos, porque eles foram criados lá no céu, neste estado. Mas a igreja remida e santificada pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então ela volta com ele. Quando Jesus voltar com ele, ele vem para reinar aqui. Ele vem, aí ele vem aqui à terra. Ele vem estabelecer o seu reino, que é por um período de 1000 anos. Ele virá para reinar aqui. Aí Jesus, quando vir, aí vai ser diferente. Ele vem com poder e grande glória. Aí quando o céu rasgar, que as nuvens fossem afastando, e Jesus descendo, com um grande exército de anjos ao lado dele, a glória dele vai encher este mundo. Aí, irmãos, todo mundo vai olhar para o céu e vai ver que Jesus vai descer. Está descendo, ele está descendo. A igreja não vai atuar aqui,
a igreja vai ficar na Nova Jerusalém, que é Jerusalém, uma cidade santa. Ela vai ficar sobre a Jerusalém terrena, é a esposa do Cordeiro, a cidade de Jerusalém, aonde os salvos irão habitar, e será a sede do governo, quando Cristo vai governar 1000 anos por essa terra. E sim, aí nesta segunda fase, a Bíblia diz, Lucas, ele diz, que todo olho o verá. Aí, sim, o mundo vai tomar conhecimento de que Jesus está descendo. Bom, então, eu abri esse parênteses para a igreja entender. Mas quando nós falamos aqui, neste texto, voltando lá em Mateus, capítulo de número 24, a pergunta dos discípulos é esta: qual será o sinal da sua vinda? E depois, o que irá acontecer quando o Senhor voltar? Bom, nós já vemos aqui o que irá acontecer. Vamos ler os versículos de número. Primeiro vamos ler versículo 27, Mateus 24, versículo 27. Vamos começar do versículo 27 e vamos ver o que Jesus fala para os seus discípulos. Aí ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você já viu o relâmpago? Ele risca no céu. Agora Jesus, ele disse, ele sai do Oriente, de um lado e mostra no outro. Por quê? Aí todo mundo vai tomar conhecimento da volta do Senhor. Quando Jesus voltar, essa volta dele aí, a igreja já foi, porque ele vem para os judeus. Ele não vem como noivo. Não. Noivo, ele vem para a sua noiva. Entendeu? Ele vem, é como se para casar com a sua noiva, porque a igreja é o quê? A igreja é uma virgem pura, imaculada, remida pelo sangue dele, que espera o seu noivo. Jesus, ele vai vir primeiro como noivo para a sua igreja. Aqui, ele não vem como noivo. Aqui ele vem como juiz, como rei, como juiz para julgar as nações que rebelaram contra ele. E ele vem como rei dos reis, senhor dos senhores, para reger este mundo. Deixa eu só mostrar para os irmãos, abra a sua Bíblia aí. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 5. Porque nós falamos aqui. Vamos ler aqui versículo 25. Efésios capítulo de número 5, versículo 25. Vós maridos. Aqui quando Paulo fala aqui, ele está dando um exemplo de vida, de relacionamento. Nós devemos seguir o exemplo do relacionamento de Cristo com a igreja, para entender. Por isso ele diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres. De que maneira? De que maneira?
como também Cristo amou a igreja. Ele está fazendo uma comparação, nos dando um exemplo para seguir. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Aí ele está dizendo aqui, para quê? Para santificar, purificando-a com quê? Uma lavagem da água pela palavra. Uma metáfora. Assim como a água limpa tira a sujeira, a palavra de Deus nos limpa. Nós somos uma virgem pura. Nossas vestes é alva como a neve. Não tem sujeira nela. Porque uma virgem não vai casar de roupa suja, vestido sujo. Entenderam? Próximo versículo diz assim, 27. Para apresentar a si mesmo, igreja, que jeito? Igreja o quê? Gloriosa, que mais? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A igreja não é amarrotada, suja, descabelada, viu? Cheia de mancha. A igreja é pura, é limpa. A igreja está sempre cuidando, mantendo suas vestes limpa e pura, tirando as rugas, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um agente purificador. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus, recebê-la em nosso coração. Nós somos purificados também por ela, é um agente purificador. Aí no versículo, ele diz aqui, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Aí ele está falando aqui de um relacionamento. Assim como Cristo, ele está relacionando. A igreja é comparada como uma virgem, uma noiva pura. Por quê? Ela é noiva. Jesus vai vir para a igreja como noivo. Aí ele só vem para a igreja. Ninguém vai tomar conhecimento disso. Agora, quando ele vir como Rei dos senhores e dos senhores, como juiz para julgar essa terra, aí vai ser diferente. Todo olho vai ver. Todo mundo vai tomar conhecimento. É ele que está descendo. É ele que está vindo. Quando ele descer, aí que Israel vai ver as marcas nas suas mãos, nos pés, irão reconhecer que ele era o Messias prometido a eles, que eles rejeitaram e crucificaram. Como eles irão ver? Primeiro, porque eles vão ver os sinais nas suas mãos. Isso é profecia bíblica. Nós já lemos numa terça-feira passada, lá em Zacarias, Queias, nós já lemos, depois nós vamos ler uma outra oportunidade. Mas aí que todo olho vai ver. Bom, quando eu observo que Jesus está dizendo, por isso ele diz que a sua volta vai ser, como diz aqui o versículo de número 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Emite um clarão, é uma carga de energia que libera na natureza, que dá aquele reflexo que todo mundo vê. Assim vai ser a volta dele, e ele diz. Mas aí é que nós precisamos entender o que é para a igreja e o que é para Israel. Aí que nós precisamos entender. Versículo de número 28. Aqui, Jesus ele fala algo extraordinário. O que Jesus fala neste texto, versículo de número 28? Ele diz no versículo 28, pois onde estiver
o cadáver. O que acontece onde tem um cadáver? O que acontece ali? Ali se ajunta os abutres, as águias imundas, rapina, que devora os cadáveres. Significa que aonde existe o pecado, a rebelião contra Deus, o juízo de Deus vai chegar ali. O que significa isso? Eu já disse para os irmãos que para a igreja Jesus vem como noivo, mas para reinar e governar neste mundo, Jesus vai vir como Rei dos reis, Senhor dos senhores. A espada da sua boca, ele vai reger as nações com a espada da sua boca, com vara de ferro. Ele vai estabelecer justiça. Por que, pastor? Esse mundo vai conhecer a justiça divina. Irmãos, aborto, crimes políticos, mortes, como nós vemos aí, coisa mais absurda. É terrível. A igreja, eu senti uma angústia tão grande essa semana, porque as pessoas, a violência ao extremo, não existe respeito ao ser humano, à vida, não existe respeito à vida, muito menos às autoridades. Não sei qual é o estado que é. As pessoas estão matando, filmando e postando nas redes sociais, como se isso fosse a coisa mais linda que acontece acontecer. Chega aonde? Se é no Rio de Janeiro, São Paulo, onde que é um estado aí, uma adolescente ajoelhada, eles pedindo, implorando, e o camarada tirando e alguém filmando e postou isso aí. Vocês devem ter visto esse WhatsApp aí rolando. A falta de respeito à vida, a violência ao extremo. Uma vida, e isso que eu estou dizendo, falta de respeito à vida. Agora é as autoridades, que já não existe mais respeito a ninguém. Esse mundo é lugar para os santos? Existe lugar para a igreja aqui mais? Não. Então, Jesus vai vir. E quando Jesus ele vier, ele vai fazer justiça. Ele não vai punir o homem. Não. Ele vai punir a escolha que o homem faz. É diferente. Você escolhe servir a Deus, seu destino é o quê? O céu. Você vai pelo arrebatamento da igreja, ou pela ressurreição dos mortos, você vai ser levado à presença de Deus. Você escolhe virar as costas para Deus, a sua escolha vai te levar a um destino eterno, longe, distante, longe de Deus. Não é Deus que vai condenar, a escolha que o homem faz. Cabe a você fazer uma escolha. Nós escolhemos estar aqui servindo a Deus. Qual é o final da nossa escolha? Vida eterna. Vida eterna. Se você quiser ir para o Japão, você tem duas opções. Você pode ir de avião ou você pode ir de navio. Qual é a sua escolha? Você quer ir para a eternidade? Qual é a escolha que você vai fazer? Você vai por meio de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Fora de Cristo, você vai para uma eternidade longe de Cristo e distante dele. Porque sem ele não vai para uma eternidade de gozo, de paz, de alegria. É a escolha. Bom, aqui Jesus está afirmando que depois da sua vinda, ou seja, na sua vinda, ele vai vir
ele não vem para arrebatar ninguém. Ele veio para implantar e fazer justiça e juízo aqui na terra. Eu não posso começar a ler agora o capítulo 6 de Apocalipse, porque senão eu vou levar muito tempo. Mas aqui abre-se um parêntese aqui começa, entendeu? Porque quando Jesus vir aqui, chegar aqui, ele já está no finalzinho do período da grande tribulação. É o final. Ele já vem para reinar e implantar o seu reino aqui. Mas enquanto ele não vem, quando a igreja subir, vai ter um período de falsa paz, 3 anos e meio de uma ilusão. As pessoas vão bater palma e vão dizer, agora sim. E você sabe o que eles vão dizer? Eles irão dizer assim, agora os crentes foram embora desse mundo. Esse mundo foi purificado. Agora vai entrar a perfeita ordem. Agora vai entrar a perfeita ordem. Acabou, preste atenção para você entender. Quando você vê assim, ó, em algum comentário, preste atenção no que eu vou te falar. Acabou a era do peixe. Entendeu? Porque a era do peixe é a época da colheita de almas da igreja. Jesus disse para Pedro que faria dele o quê? Pescador de homens, de almas. Por isso que a evangelização vai de lançar a rede de pesca do cristianismo. Então, o diabo já sabe que resta pouco tempo para ele. Aí, a igreja vai ser arrebatada. Aí vai entrar esta nova era. A nova era. A era do anticristo. Anticristã. Aí é nesse período que Apocalipse capítulo 6 vai começar a descortinar na vida deste mundo. E depois que eles pagarem o preço horrível, Jesus vai descer para salvar os judeus. Israel vai ser salvo por Jesus. Porque quando eles verem ele descendo, que eles vão reconhecer ele como Messias. E ele, pela graça, ele vai livrá-los. E ele vai reinar aqui por 1000 anos. Mas deixa isso para outra hora. Aqui Jesus está dizendo que o juízo de Deus vai vir. Quando lemos aí, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Em alguma versão diz abudres. Uma outra versão, ao invés de dizer águias de rapina, diz abudres, que é a mesma espécie de aves. Significa aí uma linguagem figurada. Significa o juízo de Deus. Aonde existe pecado, aonde existe rebelião, ali o juízo de Deus, ele vai chegar. Preste atenção. Quando nós lemos aqui, ainda o versículo de número 29, quando nós lemos o versículo de número 29, aí a palavra de Deus, Jesus diz o seguinte, e logo, aí essa expressão diz assim, e logo, depois da aflição daqueles dias. Irmãos, eu quero que a igreja entenda, hoje existe aflição. Hoje existe aflição. Depois que Jesus tirar a igreja daqui, a aflição, ela é sem limites. Sem limites. Os homens irão desmaiar de terror. Eles vão chegar e pedir os montes, caia sobre nós. Mas aquele dia Deus vai falar assim, não morte, não vou deixar você agir. Eles têm que sentir o peso do pecado, o peso do abandono da graça. A graça de Deus está jorrando aqui.
A graça de Deus está jorrando. A graça de Deus está jorrando. Quantas pessoas são beneficiadas pela graça de Deus? Preste atenção que eu vou dizer aqui, irmãos. Nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja. Meu Deus, meu Pai do céu, é uma responsabilidade muito grande como igreja. E como ministros, mais ainda. É muito difícil, às vezes, você pregar uma mensagem, como eu preguei ali ontem. Na casa dele, no trabalho deles ali. Eu sei que às vezes não é fácil você pregar a palavra de Deus como ela é e como tem que ser pregada. Mas nós não podemos iludir a fé das pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque tem muitas pessoas recebendo e valorizando apenas as bênçãos de Deus, mas não valoriza o Deus da bênção. Esse é o problema. Valoriza mais a bênção que Ele dá e não valoriza o Deus que abençoa. Ele recebe a bênção de Deus, aí ele está satisfeito. Ele não tem compromisso em temer a Deus. Ele não tem compromisso em abandonar o pecado. E a Bíblia diz aqui que o pecado, ele atrai o juízo e a condenação de Deus. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é carrasco, não. Deus, Ele é um Deus justo. Se Ele não for justo, Ele não é Deus. É a justiça divina. Ele é amor, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Então, se uma pessoa não corresponde com a graça de Deus, ela torna-se alvo do juízo divino. É o que Deus vai fazer com este mundo. Essa ideia que Deus é amor, que Deus é misericordioso e que no final Ele não vai suportar, Ele vai levar todo mundo para o céu, isso é engano. A Bíblia não apresenta esse Deus. Esse Deus não é o que a Bíblia diz. E aí, irmãos, eu tenho que pregar a verdade. É aí que eu fico apertado numa hora dessa. Eu tenho que pregar a verdade. Às vezes é poucas pessoas para me ouvir, mas eu não posso deixar de pregar a verdade, porque amanhã eu vou chegar lá diante de Deus. Deus vai falar assim: eu te dei uma responsabilidade, eu te chamei, te preparei, te separei para isto, mas eu estou diante de Deus, que Deus me conserve com essa graça e me ajuda. Eu não posso deixar de pregar a verdade. Agora, obedecer? Deus não mandou eu obrigar ninguém a obedecer. Ele mandou eu pregar a verdade. Ou obrigar as pessoas a obedecer não compete a mim. É uma disposição de cada um. Estou aqui toda terça-feira ensinando a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor nos diz: e logo depois da aflição, aí ele diz assim, daqueles dias, dias futuros, daqueles dias, que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aí, irmãos, você começa a ver, primeiro, 6 selos, lá em Apocalipse, 6 taças, 6 trombetas. Jesus está falando, preste atenção, e logo depois da aflição daqueles dias, antes dele aparecer, as potências do céu, vai haver
escuridão neste mundo, como aconteceu no Egito, nas pragas lá, antes de Deus tirar Israel do Egito. Lá vai acontecer também o juízo. Haverá escuridão. Essa terra vai sacudir, Isaías diz, como um bêbado. As profecias bíblicas. E é nesse tempo que os homens irão gritar, vai chegar pelas fontes, diz, cai sobre nós. Nada disso. Eles têm que amargar com juízo divino. Por isso, irmãos, você é julgado agora. Nós somos julgados agora. O julgamento da igreja. A igreja foi julgada. Primeiro, ela foi julgada na pessoa de Cristo lá no Calvário. Isaías diz que o castigo fez o que conosco? O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Nós vivemos em paz hoje. Você chega, você dobra o joelho, você sente Deus. O Espírito Santo te renova. Você fala em língua estranha. Você tem comunhão íntima e pessoal, porque você está em paz com Deus. O pecado não te separa de Deus. Você ora com convicção, com fé, com certeza. Você está tranquilo, em paz com Deus. Você sabe que se você partir desta vida, você vai direto para o céu. Você tem paz com Deus, porque o castigo que estava sobre nós caiu sobre ele, e nós vivemos em paz. Nós fomos julgados primeiro lá na cruz com Cristo. O castigo que era nosso, ele levou sobre ele. E hoje nós somos julgados hoje. Como? Você chega num lugar, você fala, você é cristão, você é atendido mal porque você é um crente. Você muda para um lugar, se você é crente, o vizinho desdenha de você. Você carrega a Bíblia, as pessoas zombam de você. Você dá testemunho de crente, as pessoas zombam e te criticam. Entendeu? Nós somos ridicularizados. Os filmes, as novelas, o que eles fazem é para nos afrontar. É o julgamento da igreja, está sendo agora. Já foi e ainda continua o nosso julgamento. Nós não vamos chegar lá diante de Deus de cabeça erguida. Agora, quem não crê no Senhor Jesus, meu irmão, primeiro, já vai sofrer um julgamento aqui, depois do arrebatamento da igreja. E no juízo final, o grande trono branco, todos aqueles cujos nomes não estarão escritos no livro da vida, é o que a palavra de Deus diz, irão para uma condenação eterna, de sofrimento, de angústia, de horror eterno. É o juízo final. É o que a palavra do Senhor está nos afirmando. Deixa eu só ler para os irmãos, porque a gente fala certas coisas assim, né? Eu não estou com pressa, e a igreja? Cessa tudo, não precisar mais. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos precisar da revelação da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15. Marca na sua Bíblia aí, irmão. Tem outros textos que falam sobre o livro da vida, mas eu só quero ler para a igreja entender o que eu estou dizendo. Apocalipse 20, versículo 15. Aqui está falando lá do juízo final. A última coisa que vai acontecer. Se você ler o 13, é Apocalipse 20. Vamos começar a ler o 13. Já está chegando a hora de eu parar.
E diz assim: e deu o mar os mortos e deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno, a alma e o espírito dos perdidos que estão lá embaixo, a morte e o inferno, deram os mortos que neles haviam, e foram feitos o quê? E foram feitos o quê? Julgados, cada um. Aí veja bem, Deus não julga a pessoa, a escolha dele. Que tipo de obra que a pessoa faz? As obras irão testemunhar, a favor ou contra. O julgamento ali vai ser cada um segundo as suas obras. É o que está dizendo ali. O 14 diz assim: e a morte e o inferno. Porque preste atenção, irmão, inferno já é um lugar de sofrimento, mas ele não é o destino final hoje dos ímpios. Inferno já é um lugar de sofrimento, mas ele não é o final dos perdidos. Preste atenção. Por isso ali diz assim: e a morte e o inferno foram lançados a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é que é a segunda morte, uma separação eterna de Deus. Aí eu vou te dizer uma coisa: tem denominação que não prega isso. Aliás, é o seguinte: não crê nessa palavra. Aí eu não sei como eles vão arrumar com Deus. Denominação muito grande aí, muito grande. Eles dizem que o inferno não existe e que você não vai para o inferno. No final, Jesus vai chegar para você e vai chegar assim e fazer assim, ó, vai virar cinza, você vai ser aniquilado, não tem sofrimento para você. Aí, se você continuar lendo a Bíblia, Jesus diz assim: aquele que tirar uma vírgula ou um tio disso aqui, Deus vai tirar também o direito dele na árvore, de participar da árvore da vida. Será que essas pessoas não leem isso na Bíblia? A Bíblia fala da condenação eterna dos ímpios, do juízo, do inferno e da condenação eterna. Lago de fogo, que é o que a Bíblia diz ali, está definido ali. Lago de fogo é o quê? É a segunda morte, porque a primeira é física, morre o físico, mas a segunda morte é a separação eterna da presença de Deus. E Jesus descreve isso aqui na parábola do rico e Lázaro. Vocês lembram do rico? Não porque ele era rico, mas porque ele não creu na palavra que Moisés e os profetas pregaram, que Jesus ia vir e ia morrer na cruz. Ele foi condenado, mas lá ele disse: eu estou nessa chama, eu estou no sofrimento. Ele estava no inferno. Manda Lázaro que molhe pelo menos o dedo e põe aqui para refrescar a minha língua. Mas aí pai Abraão disse: olha, entre nós e vós há um grande abismo. Quem está aqui não pode passar para lá, e nem quem está lá pode passar para cá. Isso foi antes da morte e ressurreição do Senhor. Antes da morte e da ressurreição do Senhor, todos desciam e ia para o seio de Abraão. Aí ele disse: Senhor, lá tem meus irmãos. Preste atenção no que eu estou falando e no que a Bíblia diz. Ele não estava dormindo lá, ouvindo música, descansando. Ele estava consciente e lembrou que ele tinha, se não for da memória, disse que 5 irmãos aqui. Aí o que ele pediu?
manda Lázaro ir lá e pregar para eles não virem para aqui. O que Jesus falou? Que pai Abraão disse? Lá tem Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, Gênesis, de Gênesis a Deuteronômio. E os profetas menores e profetas maiores, a revelação da palavra de Deus. Lá tem Moisés, Cadabachurianto Calamacai. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus pela revelação divina da sua palavra. Lá tem Moisés e os profetas. A eles deve ouvir. Quem fecha o ouvido e não ouve a palavra de Deus, é a escolha que está fazendo. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que o juízo de Deus vai vir. Para eu fechar aqui e parar, Jesus está dizendo que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E aí o que vai acontecer no versículo de número 30? Aí ele diz: então aparecerá no céu o sinal. Que sinal? Qual é o sinal que vai aparecer? O Filho do Homem. Do jeito que Jesus ressuscitou, ele vai vir. Um corpo. Aquele corpo que foi pregado na cruz do Calvário. É um sinal. E aí o seguinte: e todas as tribos da terra, que vai acontecer, se lamentarão e verão. Agora vai ver o Filho do Homem vindo aonde? Aí, irmãos, sobre as nuvens do céu, com poder. Preste atenção, o modo que ele vai vir, com poder. Os corações irão desmaiar de terror. Eles irão querer esconder da face de Jesus. Não vão. Porque ele vem com poder e grande glória. Os soberbos, os poderosos, os mandatários das nações, são os poderosos, irão desesperar diante da glória e do poder do Senhor quando ele voltar. Aí é diferente. Bom, eu tenho que parar aqui no versículo 30, porque senão a hora não espera. É isso? Eu vou deixar para comentar o versículo 31, terça-feira que vem. Amém? Fique tranquilo, porque quando isso acontecer, uma coisa eu tenho certeza: eu vou estar ao lado do Senhor Jesus descendo como santo e salvo, e tenho certeza que vocês também. Vão estar a igreja glorificada com Ele, dando glória, aleluia. Por isso, meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, suportar as aflições desta vida. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.